Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Desta vez para falar de um assunto que me é extremamente caro, uma vez como muitos de vocês saberão, eu sou professor do ensino secundário e eu acho que a sociedade, o país em geral, mesmo os encarregados de educação, ou seja, aquelas pessoas que têm filhos em idade escolar, não têm noção da tragédia que é o ensino em Portugal, do caos, do completo desnorte, da catástrofe que é a educação em Portugal. E eu gostaria brevemente de falar sobre esse assunto, começando por um artigo que eu escrevi para a Folha Nacional. Foi o primeiro artigo que eu escrevi para esta publicação, que é, como sabem, o jornal do Partido Chega, aqui há cerca de 3 anos, na altura das grandes greves dos professores, que tiveram alguns resultados, mas só no que não interessa. Naquilo que verdadeiramente importa, no que é difícil, no que tem consequências para o país, nisso não se mexeu. Eu vou ler o artigo, eu vou comentar, vou fazer as minhas considerações, neste caso é o meu próprio artigo, e depois queria partilhar convosco a loucura completa que é um instrumento legislativo chamado Decreto-Lei 54, que eu acho que só quem trabalha no ensino conhece isto perfeitamente. Para muitos é uma besta negra, eu penso que para quase todos, mas posso estar enganado, nunca se sabe, e gostaria que vocês tomassem conhecimento e soubessem o que realmente se passa. Vamos então ao artigo. Porque lutam os professores? Sexta-feira 13, pela primeira vez na vida, fiz greve. A sala ficou vazia, os sumários por escrever, a matéria por dar, as dúvidas por esclarecer. Nos meus anos mais jovens e impressionáveis, também eu era daqueles que se nobavam dos professores, que eram ignorantes, mal preparados, partidários de uma certa linha política que não era, e continua a não ser, a minha. E como em todas as profissões, muitos ainda o serão. Mas a experiência da vida ensinou-me, entretanto, algumas coisas. Confirma-se o paradoxo: quem mais ensina, mais aprende. Permitam uma lição. Para o parágrafo introdutório, penso que não está mal. Lidamos diariamente com turmas de aproximadamente 30 alunos, dos quais uma pequena percentagem, em média 5, estão manifestamente impreparados, não se interessam nem se esforçam e são, em muitos casos, indisciplinados. Mas praticamente não os podemos chumbar. Em vez disso, preenchemos relatórios de apoio à aprendizagem, disponibilizamos explicações gratuitas nas escolas, às quais muitos afirmam abertamente não quererem comparecer, os alunos, e aplicamos medidas pedagógicas diferenciadas. Aqui é a questão do Decreto-Lei 54, já lá iremos. Em vez de elevarmos os alunos às matérias, tidas como padrão dos conhecimentos a adquirir, moldamos os conteúdos aos alunos. Ou seja, baixamos o nível. Isto é o ponto. Eu depois vou desenvolver isto. O ensino, o sucesso no ensino, as estatísticas que se enviam para Bruxelas quando se diz que é a geração mais bem preparada de sempre e que o ensino em Portugal tem os seus maiores triunfos, são baseados nesta falácia. Se nós baixarmos constantemente os níveis, os padrões, aquilo que é exigido, claro que no papel o ensino é um sucesso. Mas será que os nossos jovens e as nossas crianças estão realmente a adquirir as competências que necessitam? Uma coisa é passar na secretaria, no papel, nas estatísticas das direções das escolas, dos governos e da União Europeia. Outra coisa é as pessoas saírem daqueles portões com mais capacidades do que aquelas que tinham quando entraram e estarem genuinamente preparados para enfrentar a vida, particularmente o mercado de trabalho, e terem competências genéricas, como por exemplo, no meu caso, português, bem desenvolvidas. Se um aluno do ensino profissional obter uma classificação negativa no final de um módulo, temos de fazer um teste de recuperação por lei. Sabendo disto, muitos deles entregam as avaliações, que devem durar 2 tempos letivos e que demoram em média 4 horas a preparar, cerca de 10 minutos depois do começo da aula, pretextando, por exemplo, que têm de ir ver o Benfica e que o professor é obrigado a fazer outro teste para eu passar. Aconteceu-me, chumbei. Chumbei, não foi por revanchismo, é porque este indivíduo não sabia absolutamente nada. Repare-se, se por lei
O professor tem que fazer um teste adicional. Caso o aluno não passe ao primeiro, que incentivo é que isto dá ao aluno para estudar? O que ele vai fazer é aparecer lá, dizer que tem que ir ver o Benfica, ou tem que ir ver a namorada, entrega o teste 10 minutos depois, vai-se embora, no meu caso foi, mas com falta disciplinar, que eu não permito esse comportamento, considero provocatório, e dizem abertamente, o professor tem que fazer o teste por lei, porque é que eu hei de me estar aqui a esforçar? E o outro teste geralmente é mais fácil, eu vi por vários motivos, incluindo pressões das escolas, isso é outra coisa que ninguém fala. Comigo não resultou, mas eu sei que resulta com muita gente. Há colegas meus que já me disseram, no ensino profissional, que não estão para chumbar alunos, porque é tanta burocracia, é tanta a dificuldade, são tantos os obstáculos, que é mais fácil passá-los. Aqui o mais fácil não é as pessoas serem facilitistas consigo próprios, é que muitos de nós temos medo de não conseguir preencher aquilo tudo e se houver um recurso, alguma coisa ficou por fazer, porque é realmente um mar de burocracia, é uma montanha de papelada e é quase impossível a pessoa ter consciência do que é que faltaria fazer para, eventualmente, em caso de queixa, não vir a ter problemas. Quer dizer, recompensa-se quem não trabalha e está-se a massacrar uma profissão através destas medidas, enfim, que têm um cunho obviamente, francamente, descaradamente marxista e que estão a destruir o ensino. Vamos a casos mais particulares. A disciplina que leciono, português, para o caso é relevante, o cenário é semelhante em todas as áreas científicas. Cada aluno tem de ser avaliado em 8 parâmetros individuais, a que correspondem, nos primeiros 6 casos, avaliações formais. Agora vamos a saber. Educação literária, leitura, que significa compreensão de texto, gramática, produção de texto, redação, compreensão oral, expressão oral, participação e atitudes. Nem tudo o que aqui está é relevante. A compreensão oral é totalmente irrelevante, é uma medida administrativa para passar os alunos, porque a compreensão oral depois avalia-se na compreensão que eles têm no teste, na capacidade de transmitir os conteúdos adequadamente e pertinentemente. Não é fazer um testinho de 1 hora, ou meia hora, ou 20 minutos, geralmente até 10 minutos de compreensão oral, e depois dizer que a pessoa tem um 18, porque, enfim, é 1 hora, é um documentário ou coisa assim, e no resto do ano letivo ou do período não faz absolutamente nada, não participa e não sabe nada. Quer dizer, isto é que é uma nota justa? Acham que isto é uma medida correta? Isto significa pelo menos 12 avaliações por período e 16 itens de grelha para preencher. Vejam a loucura burocrática. Demoro perto de 1 hora a corrigir um teste. Tenho 120 alunos. À medida que os professores saem da profissão, as turmas vão ficando cada vez mais cheias e cada professor tem, obviamente, mais alunos a seu encargo. É uma cruz que muitos de nós já não conseguem carregar e é por isso que a profissão é talvez a mais envelhecida do país, sem que pessoas novas, quadros novos, como se costuma dizer, queiram ir para lá. Eu conheço um caso de uma colega que, quando soube que a filha foi para a professora, chorou. Ficou a noite toda a chorar, ela disse-me isso. Para vocês verem a motivação e o grau de satisfação que os professores têm com a sua profissão. Evidentemente, há ainda que preparar as aulas, redigir as atas das reuniões, ler os relatórios de apoio, enviar materiais complementares e esclarecer dúvidas online, dinamizar a cidadania e o PES, mais grelhas para preencher. Reparem, de tudo o que eu estou aqui a enumerar, há coisas que obviamente são indispensáveis. Eu não estou a dizer que um professor não tem que fazer nada, que tem que se furtar a isto. Obviamente que tem que esclarecer as dúvidas, tem que preparar as aulas. Quando há reuniões tem que redigir atas. Escusável de haver tantas reuniões. Por exemplo, para que é que serve a cidadania e o PES? Isto são inovações no ensino que não têm valor pedagógico absolutamente nenhum. Aliás, isto são criações ideológicas do Bloco de Esquerda, que na altura da geringonça ficou com o ensino, fez uma revolução esquerdista radical no ensino. Isto são conteúdos políticos, matérias de estilo wokeista. Eu tive um aluno que queria fazer um trabalho sobre o transgenderismo e que me veio dizer que havia, cientificamente estava provado que havia mais 2 géneros. Coisas deste género, não é? A cidadania abre a porta a estes disparates. Eu tive que corrigi-lo,
dizer-lhe que a ciência dele não era ciência, era política, mas isto para os professores é um problema, porque isso foi uma batata quente, ninguém na turma quis pegar nisto, eu próprio não dei o meu aval a este trabalho, ele teve que ir procurar outro colega que também não deu, porque era obviamente um trabalho cientificamente sem mérito, falso, propagandístico, mas isto depois foi para blogs, e depois há queixas, e depois há radicais esquerdistas que não lhes interessa a verdade, o que interessa é esta ideologia e esta programação que querem fazer na juventude, e está-se aqui a colocar os professores entre a espada e a parede, a terem que defender coisas que são obviamente absurdas, perigosas, malignas, e que as pessoas não têm que levar com isto, porque um indivíduo que é professor de matemática, no meu caso de português, de filosofia ou de história, o que é que tem que fazer um trabalho sobre os transgêneros ou sobre iniquidades, seja de que tipo for? Muitas delas são, como digo, propaganda política pura. Coloca-se as pessoas no papel de serem fantoches, marionetes destas ideologias perniciosas, malignas, wokeistas, politicamente corretas, falsas, acientíficas. Muitos dos colegas não têm a força de vontade ou, enfim, o estofo para resistir a isto, preferem alinhar para não ter chatices. Outros, claro, há muita gente do Bloco de Esquerda nesta profissão e comunistas, outros até são a favor disto, mas isto é propaganda política, isto devia estar fora das escolas. As escolas são um lugar científico, técnico, para aprender conteúdos, valências válidas para a vida. Matemática, português, o uso da língua, a história, o conhecimento das grandes ideias filosóficas, por exemplo, não é para falar do wokeismo, nem de transgenderismo, nem de supostas iniquidades e desigualdades sociais, que, como digo, têm um cunho político. Isto é uma destruição da escola pública. Em resumo, os professores não têm fins de semana, os professores não têm feriados, os professores não têm manhãs ou tardes livres, porque a prática docente não se esgota nas 4 paredes de uma sala de aula, nem na simetria retangular das horas letivas estampadas numa folha de Excel. Ou seja, é um trabalho que exige muita preparação em casa, fichas constantes, trabalho constante e sobrecarregar as pessoas com burocracia adicional, com tabelas para preencher, com turmas gigantescas, com alunos de língua não materna misturados com os outros. Se é outro problema, como a falta de professores, junta-se os alunos que às vezes têm nível A1 de português com alunos de 11º ano e 10º ano, e às vezes até 12º, nunca passou por aquelas cabecinhas do Ministério, criar um ano zero. As escolas também não estão para ter trabalho, muitos diretores são, enfim, ditadores de armário, preferem a parte burocrática e ficam contentes com aquele pequeno poder. Isso também não há o mínimo controle democrático nas escolas. O diretor ali é uma figura toda poderosa. Há exceções, claro. Por exemplo, eu estive na escola secundária Bocage, é uma escola fantástica, com grandes colegas, e a diretora, nesse caso, é uma pessoa pela qual eu tenho grande admiração, também na escola secundária da Moita, mas eu não quero entrar aqui em exemplos concretos, em pormenores. As outras, enfim, deixam muito a desejar, e já vi cá aqui um padrão de conceder poder a tiranos, e não há o mínimo controle. Tantas grelhas, tantas medidas para controlar as avaliações, e depois estão para lá uns tiranetes, geralmente comunistas, que, enfim, gerem a escola como se fosse o gulag particular deles. Continuando. O e-mail nunca dorme. O aluno X faltou ao teste, é preciso fazer outro. A encarregada Y quer saber por que motivo o educante teve 14 em vez de 15. Escasseiam N apoios para alunos com classificação inferior a 10. Ainda não referi o policiamento da linguagem. O termo negativo é estigmatizante e, como tal, deve ser evitado. Isto já me foi dito por uma psicóloga, numa escola. Para não dizer que o aluno teve negativa, mas que teve classificação inferior a 10. Porque isso é estigmatizante e a pessoa em questão, o jovem, a ficar traumatizadinho, coitadinho. Nos cursos profissionais, não nos pagam as horas extra, corresponde tipicamente a um período letivo. Temos obrigações contínuas de formação entre mestrados e ações diversas, que conciliamos o melhor que conseguimos com a prática letiva. Em relação ao que eu li, só dizer o seguinte. As tecnologias, os computadores, as internets, tudo isso são importantes para a nossa vida, mas o seu sobreuso pode ser catastrófico. E há encarregados de educação que não têm escrúpulos nenhuns em mandar mensagens aos fins de semana, aos domingos, aos feriados, a horas tardias. Eu houve um ano que não sabia desligar, porque eu tenho algumas dificuldades tecnológicas, reconheço essa pecha. Eu não sabia desligar os alarmes das notificações do
da escola eu recebia mensagens, uma loucura, às 5 da manhã, às 2 da manhã, o encarregado acordava, mandava, ou no sábado apetecia mandar à meia-noite e meia, coisas destas, não é? Coisas destas, porque há muitos encarregados de educação que não têm escrúpulos nenhuns e pensam que a obrigação dos professores, a sua tarefa é passar os filhos. Independentemente de questões disciplinares, independentemente do conhecimento, do esforço, é passar os filhos. E que se o filho não passa, a culpa é do professor. Mas há colegas meus que têm esta visão, que dizem coisas como: a minha obrigação é não deixar ninguém para trás. Nós temos que fazer com que todos consigam chegar à linha de chegada. Não é obrigação dos professores passar todos os alunos. Não é obrigação dos professores fazer com que todos os alunos cheguem à linha de meta. Tem que haver igualdade de partida. Nós não favorecemos um em detrimento do outro. Nós explicamos tudo a todos, mas o professor é uma escada para o conhecimento. Nós não temos que baixar o nível para os alunos passarem. Os alunos é que têm que chegar à matéria. Há uma coisa chamada conhecimento, que em Portugal é desprezadíssimo. Aliás, já o grande filósofo brasileiro Olavo de Carvalho dizia que há um desprezo gigantesco, referia-se ao Brasil, pelo conhecimento. Em Portugal é mesmissimamente o mesmo. Passa o pleonasmo. E nós achamos que o professor é que tem que passar o aluno. Acreditem que há muita gente que tem esta mentalidade, incluindo alguns professores. Volto a dizer, eu gosto desta imagem. O conhecimento é uma coisa que está acima das nossas cabeças. Os alunos, quando entram na escola e quando saem, têm que ser pessoas diferentes, com mais conhecimentos, com mais valências, com mais capacidades. Não estão lá para passar o tempo. Muitos encarregados de educação também têm essa mentalidade. Estão lá para passar o tempo enquanto eles vão trabalhar e nada se lhes deve ser exigido. Não é assim. Eles têm que ter valências e têm que aprender conteúdos que antes desconheciam. Esses conteúdos estão acima deles porque, enfim, eles não os conhecem, é normal, não é nenhuma crítica. Eu antes de aprender as coisas também não achei. O professor é uma escada, é uma ponte entre o que eles já sabem e o que eles ainda têm que saber. O trabalho do professor é ligar onde eles estão até onde eles devem estar. O que eles sabem é aquilo que eles devem saber. Não é empurrá-los para lá à força. Não é fazer por eles o caminho. É mostrar-lhes qual é o caminho, como é que se faz, o que é que tem que saber. Dizer não é levá-los ao colo e fazer com que eles passem forçosamente. Porque a vida é mesmo assim. As pessoas têm que perceber que há consequências para as suas ações. E talvez isto seja a maior lição da própria escola. Perceberem que há processos, há procedimentos, há consequências, volto a dizer, para as nossas escolhas, e as pessoas têm que aprender isto. Porque a vida é isto mesmo. As pessoas, se não estudarem, se não se esforçarem, se estiverem a marimbar, como muitos estão, não todos, nem a maioria sequer, mas muitos estão, não passam. As ações têm consequências. Isto chama-se formação de caráter. Os alunos têm que formar o seu caráter. Não é passar todos como medidas administrativas que nós vamos formar o caráter dos jovens. Isso é uma utopia comunista da igualdade de resultados. Os resultados nunca são iguais porque as pessoas são, por inerência, desiguais. Têm capacidades desiguais em áreas diferentes. Toda a gente tem o mesmo valor intrínseco, mas nem toda a gente tem as mesmas capacidades, incluindo a capacidade de se esforçar, de ter empenho, para além de outras como a inteligência. Também há desigualdade aqui. Não é a tarefa do professor fazer aquilo que os próprios alunos não fazem ou que os próprios pais permitam que eles não façam. O ensino começa em casa. Agora, se os filhos tiverem cobertura dos pais para nada fazer, esperando com isso obter os mesmos resultados que os outros, então a escola está a falhar a toda a sociedade. Aos bons alunos que se esforçam, a esses maus alunos que passam sem merecer, porque isso não é uma benesse, isso é uma maldição disfarçada, e a todo o corpo social que fica contaminado com este veneno da iniquidade resultadista igualitária. Prosseguindo, somos colocados longe de casa e não temos apoio à deslocação. Um exemplo concreto, estava numa escola em Setúbal nesta altura, gasto por semana aproximadamente 100 euros em combustível e 25 euros em portagens para trabalhar. 125 euros por semana. Ao fim do mês são 500 euros. Grosso modo, metade do meu salário. Na altura, era isto. Não é? Mas sou um privilegiado, porque não tenho que pagar uma renda de casa adicional, ao contrário de tantos colegas. Que importa
estamos irmanados na miséria. Eu conheci professores de Educação Física das ilhas que estavam colocados em Setúbal a viverem num quarto. As ajudas de custo do Estado, zero. Conta-se que outrora no Japão, a única classe profissional que não se curvava diante do imperador eram os professores. Mesmo o eleito de Deus na Terra para governar, sabia que sem eles nada poderia atingir. O tributo da sua consideração era a contrapartida natural pelo seu prestígio. Porque quem nada sabe, nada pode. Verdade ou mito, a história significa apenas o seguinte: a profissão era respeitada. Não pedimos mais. Finalmente, para quem de tudo isto discorda, fica a pergunta: se os professores são todos uns madrinhos acríticos que fazem greve como carneiros, a mando dos sindicatos, como por este país se escreve a rota, como explicar uma tão superabundante carência de quadros na profissão, que se vai agravar e muito nos próximos anos? O mercado não mente e hoje em dia ninguém quer ser professor. Ou dito claramente, a profissão é uma escravatura. Perguntava-me recentemente uma colega mais velha por que motivo os relativamente mais jovens ainda escolhem esta vida. Não lhe levei a mal. A justeza das suas palavras era evidente. Nem tão pouco lhe soube responder. Trata-se de uma questão em que cada professor deve meditar o melhor que puder, até que a solução seja óbvia para todos. Obviamente, dar melhores condições à profissão. O ensino é triste, é austero, é pagado, não tem brilho. O engenho, o incentivo que se deve dar às pessoas que têm talento, que têm ideias novas, que querem fazer da educação uma coisa que dão valor ao conhecimento, não está lá esse incentivo. Por isso é que não há professores, por isso é que a profissão é envelhecida, por isso é que os jovens não vão para a profissão, não tem incentivo nenhum, desde o financeiro, o económico. Isto tem que se falar, as pessoas são mal pagos, não vejo nenhum complexo, nenhum problema em falar disto. Aliás, a sociedade tem que valorizar o ensino e o conhecimento. Isso implica pagar bem aos professores, desde estes desincentivos tremendos que têm a ver com o abaixamento do nível. Um professor que leva a vida profissional a sério não pode estar satisfeito com estas medidas, com este Decreto-Lei 54, que é uma aberração. É uma aberração jurídica, é uma aberração filosófica, é uma aberração moral. O que é o Decreto-Lei 54? E, encadeado com isto, 3 medidas curtas para melhorar radicalmente o ensino em Portugal. O Decreto-Lei 54 são as medidas adicionais de apoio à aprendizagem e de inclusão. Tem aqueles nomes esquerdistas que eu nem sei de cor o nome daquilo. E que significa que se um professor obtiver uma classificação negativa, tem que preencher um relatório com as estratégias que tem que fazer para que essa classificação não se repita. Repare-se no pressuposto. A culpa da classificação negativa dos alunos é do professor, porque ele é que tem que gizar estratégias especificamente direcionados para aquele aluno, de maneira a que ele não volte a ter essa classificação. E se o aluno não fizer absolutamente nada, que estratégia é que o professor vai propor? Eu vou-vos ler rapidamente algumas estratégias do Decreto-Lei 54 que nós temos que ler, analisar uma por uma, saber se se aplicam. E vejam bem, eu acho que as pessoas não têm noção o que é isto, não é? Isto por aluno que não passa. Eu vou ler. Medidas universais e acomodações curriculares. Proporcionar tarefas que permitam uma participação ativa. Isto é verdade para todos, não é? Planificar atividades diversas. Imagine-se que numa turma chumbam 10, tem que se fazer 10 atividades diversas, cada uma por aluno. Não é? Diferenciar o grau de dificuldade e complexidade das tarefas. Etc. Isto ainda na questão da diferenciação pedagógica. Apoiar na planificação e desenvolvimento de estratégias, etapas de uma tarefa. Isto são coisas que já se fazem naturalmente também, não é? Depois, apresentação de conteúdos. Facultar pistas, gráficos, pré e pró-organizadores. Segmentar apresentações longas. Mas segmentar apresentações longas, como assim? Então, os outros fazem tudo seguido e aquele aluno faz aos bocados. Quer dizer, que competências é que isto lhe vai dar? Depois, tarefas e fichas de trabalho. Escrever os pontos-chave no quadro, facultar tempo para responder a perguntas, tempo adicional, claro. Ensinar o vocabulário previamente, isto faz, mas só no que for razoável. Usar o computador para apoiar o ensino, bem, se tiverem, a escola faculta, não é? Todos os alunos facultam. Permitir a consulta de apontamentos ou notas, vejam onde é que isto já vai estar. Nos testes, vamos ver as medidas do Decreto-Lei 54 para os testes. Se eu tiver um aluno que
tem uma classificação negativa, eu tenho que lhe fazer isto nos testes a seguir, vejam bem. Permitir a consulta de apontamentos, notas. É isto que vocês querem para os vossos filhos? Para eles passarem e não saberem nada? Usar preferencialmente itens de escolha múltipla. É assim que vão aprender a escrever e a desenvolver o raciocínio e a linguagem. Escolha múltipla. É mais fácil corrigir. Para mim é mais fácil. Mas isto não é ensinar. Utilizar testes curtos em vez de longos. Isto é uma comédia. Estão a ver que isto é uma comédia, não é? Usar testes orais. É assim que eles vão aprender a escrever. Permitir aos alunos escrever na folha de teste. Isto é absurdo. Depende. Geralmente há uma folha de teste de respostas, não é? Permitir tempo extra. Portanto, eles não têm que aprender a gerir o tempo. Isso é uma faculdade importante. Permitir a realização do teste em outro local. Pois, isso é brilhante. Levem os testes para casa e entreguem no dia a seguir. Eu acho que até há uma que tem isto. Permitir a realização de um teste num outro horário. Flexibilização. Porquê? Porquê? Os horários não são para todos. Porquê que se há de fazer? Porquê? Imaginem que então há 10 alunos que não obtiveram classificação positiva. Nem que sejam 5. Cada um faz na hora que lhe apetece. Porquê? Porque ao meio-dia está mais inspirado, à noite está muito cansadinho. Não consegue. Não é? Permitir que o aluno responda através do computador. Isto vai ajudar em quê? Só se for na caligrafia, que em muitos casos é péssimo. Mas é uma coisa que também eles devem trabalhar. A intervenção com foco académico. Isto são mais de 200 itens. Não é? Só estou a escolher alguns. Adaptações do processo de avaliação. Eles não gostam da avaliação. Estes esquerdistas querem acabar com os exames porque é um padrão. É o que eu digo, o ensino é uma coisa que as pessoas têm que se esforçar para lá chegar. Eles não gostam destes conceitos. Eles acham que a gente tem que os empurrar. Temos que lhes dar as coisas. Só falta aparecer aqui uma medida que o professor tem que resolver o teste pelo aluno e o aluno depois lê a resolução do professor e fica aprovado. Diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais como inquéritos, entrevistas, registros de vídeo ou áudio. Mas isto são adaptações do processo de avaliação. É assim que se vai avaliar o português, as competências. Acham que é assim, não é? Utilização de produtos de apoio. Vá. Tempo suplementar para a realização da prova. Porquê? Mas porquê? Eles têm que aprender a gerir o tempo. Ponto final. Isto é uma competência que deve ser trabalhada nas escolas. Utilização de uma sala para separado. Isto é impressionante, não é? Consulta de dicionários da língua portuguesa. Depois fazemos perguntas de vocabulário. Toma lá o dicionário, responda à pergunta. Realização de provas adaptadas. Isto pode justificar em caso de atestados, de alguma condição, não é? Agora, pôr isto com medidas universais significa que são válidas para todos os alunos. Mas que nexo é que isto tem? Mas vocês já viram a loucura que é um professor analisar caso a caso, para cada aluno que tem uma classificação negativa, estas medidas? É que se não o fizer, os pais podem achar que eu tenho que fazer um teste separado para eles, ou pôr numa sala ao lado, até ele ter positiva. Mesmo que o aluno não se esforce. Portanto, isto é o fim da educação, é a tragédia da educação. Isto é uma coisa do Bloco de Esquerda, do tempo da geringonça. Isto tem que ser abolido já. O Decreto-Lei 54 é uma aberração, como digo, científica, moral, social. Isto faz com que os miúdos sejam impreparados. E mais, porque se eles souberem que não têm que se esforçar para ter uma nota, muitos deles não fazem nada. Imaginem um jogo de futebol no qual o árbitro não pode dar cartões amarelos ou vermelhos. O que é que acham que vai acontecer? Os seres humanos têm incentivos. Isso é um incentivo à violência. É um desincentivo à disciplina. É um desincentivo ao trabalho, ao esforço, ao mérito. Mas isto não é a minha escola. Isto é a escola dos vossos filhos. Isto é a escola pública portuguesa. Percebam que isto é assim. Se quiserem usar esta informação para o mal e chatear os professores e dizer que eles são forçados a metê-los num teste à parte até eles passarem, podem fazer isso. Os vossos filhos vão sair de lá com zero capacidades e zero competências. E vocês não devem ser a favor disto. Ninguém consciente, lúcido, minimamente inteligente e preocupado pode ser a favor destas aberrações. Segunda medida, acabar com os cursos profissionais tal como eles se encontram. Os cursos profissionais só são profissionais no nome. Eles não aprendem competências profissionais nenhumas. Zero. Antigamente, sim. Pessoas que não querem, por exemplo, no ensino secundário, pessoas que não querem seguir a carreira universitária, quer dizer, os estudos universitários, não devem estar a aprender a filosofia de Immanuel Kant, ou a angústia existencial de Fernando Pessoa, ou intrincadas questões de gramáticas de uma língua estrangeira. Por exemplo, isso é uma preparação para o ensino universitário.
Talvez há alunos que querem fazer coisas, têm um talento. Podem ser belos mecânicos, belos canalizadores, que é uma coisa que o país precisa, marceneiros, tantas profissões práticas que o país ganhava em que eles tivessem um ensino especializado, mais vocacionado para as questões manuais, práticas e menos para as questões intelectuais, que até dão imenso dinheiro e fazem falta para que nós todos tenhamos serviços de qualidade. Acabou-se com isso, porque há um preconceito ideológico da esquerda que toda a gente tem que ter o ensino até o 12º. Mas o ensino até o 12º já tem um grau de complexidade intelectual muito elevado, nem toda a gente tem a potência, gosto ou mesmo capacidade para isso, e se calhar têm talento para outras coisas e não estão a usar. Não estão a usá-las. É mau para todos, é mau para a sociedade, é mau para os alunos que lá estão à força, é mau para os professores, porque têm turmas desmotivadas, e é mau para os bons alunos que querem ir para a universidade e têm realmente talento, gosto, aptidão, disciplina e mérito, porque o nível inevitavelmente baixa. Inevitavelmente baixa. Portanto, a segunda medida é a bem de todos, dos próprios alunos, a bem da sociedade, a bem dos alunos que querem ir para a universidade e daqueles que não querem estar a estudar, volto a dizer, as angústias existenciais de Fernando Pessoa, porque isto não é para todos. Há pessoas que não gostam disto. Esses vão para cursos profissionais, têm um talento de certeza. Olha, o Cristiano Ronaldo não tem o 12º ano. E é por isso que ele é menos que alguém. Pelo contrário, imaginem que o Cristiano Ronaldo não podia ter ido para o Manchester United porque tinha que acabar o 12º ano. Alguém ficava a ganhar alguma coisa com isso. Isso era bom para a sociedade. Percebam, estar na escola não é a única coisa que dá. Na escola, digo, no ensino obrigatório, que devia baixar até o 9º ano, como é óbvio. Esta seria a terceira medida. Fazer o 12º ano não é isto que vai dar mais valor a alguém. Isto significa um percurso muito particular de vida, muito específico, em que as pessoas querem ir para a universidade e outros que têm talento para outras matérias, canalizadores, mecânicos, eletricistas, vão estudar cursos práticos, profissionais práticos, nos quais têm um certificado que conseguem fazer aquelas coisas que as fazem bem. E estas pessoas ficariam ricas, porque é uma coisa que a sociedade precisa. Repara, o problema não é a falta de professores, o problema é alunos a mais, pelo menos no ensino obrigatório. Há muitos alunos que não querem lá estar. Eles dizem-nos isto abertamente: "Oh, professor, eu não quero estar aqui, estou à espera de fazer os 18 anos para ir à minha vida." Quer dizer, já viram o clima que isto cria numa sala de aula, numa escola? Isto é um preconceito ideológico da esquerda, segundo o qual toda a gente tem que ser doutores. Eles é que têm preconceito em relação a quem não é doutor, porque há pessoas que não querem ser, fazem bem em não ser, ficarão até mais felizes, mais realizadas, mais ricas até, e seria melhor para toda a gente. Esta coisa de toda a gente tem que ter o ensino até o 12º obrigatório é um preconceito ideológico, não é mais do que isso. A terceira medida, obviamente, é acabar com a cidadania e o PES. Isto são, volto a dizer, criações ideológicas de partidos radicais de extrema esquerda, nos quais discutem questões que em nada têm a ver com o ensino. Muitas delas são completamente desadequadas para jovens menores. E isto é só burocracia para os professores, é tempo perdido que eles dedicam menos às disciplinas e às matérias, e é por isso que em Portugal as pessoas são analfabetos funcionais. Um analfabeto funcional é alguém que sabe o som das palavras, consegue articular os sons, não é tecnicamente analfabeto porque sabe ler, mas na verdade não sabe ler o que lá está, não percebe nada do que lê. Aquilo são sons, as palavras para essas pessoas não correspondem a conteúdos, não correspondem a ideias ou objetos do mundo real, são sons. E quando nós pedimos para interpretar, não sabem nada. Porque o ensino não é exigente, o ensino não é sério, é um gulag ideológico de experiências de engenharia social que pretendem remodelar a sociedade de acordo com uma visão totalitária, tirânica, despótica e, em última análise, inimiga da natureza humana, que é panágio da esquerda. Volto a dizer, isto não é a minha escola, não é a escola dos meus colegas, isto é a escola onde estão os vossos filhos e onde vão estar os vossos netos. E é isto que eles aprendem ou não aprendem por lá. Depois não se espantem, que daqui a 5 ou 10 anos os vossos filhos e netos não tenham professores. Até à próxima. Não mais, musa, não mais, que a lira tem destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho
cantar a gente surda, endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria, não. Está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza.